Boa noite, Cíntia, Cleude, Dr. César. Dr. César só tem que me mandar um convite para eu aceitar o senhor aqui. Boa noite a todos, bem-vindos. Boa noite, meu amor. Meu filho lindo. Marta, Fernanda, Gabriel, Rodrigo, Danilo. Tô César, o senhor tem que me mandar um convite aí, por favor, para eu aceitar o senhor aqui no vídeo. Isabela, Viviane. Ronaldo, André Vinícius da TV Vitória, Trezena, Iriel Batista, meu amigo de Tucuruí, Isabela, Waislan, Larissa. Tô César, só tem que me mandar o convite aí, para eu aceitar. Eu não sei chamar o senhor. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Ei. Aí, peraí. Doutor César, boa noite. Boa noite. Como é que vai, amigo? Tudo bem, graças a Deus. Em primeiro lugar, agradecer ao senhor por estar dentro das nossas casas, por abrir a sua casa para nos receber. Para nós todos do Estado do Espírito Santo é um privilégio poder conversar com o senhor. Agradecer à Faculdade Multivix aí, que não mediu esforços para divulgar a nossa live. A OAB também, Zé Carlos Risque, que também não mediu esforços para divulgar. Doutor César dispensa apresentações, mas é importante dizer que o doutor César é um renomado escritor do nosso país e, quiçá, do mundo. Tem obras maravilhosas escritas que eu tenho no meu escritório, e tenho algumas, inclusive, autografadas por ele. O doutor César é procurador de justiça aposentado, advogado criminalista, doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, na Espanha, criador, coordenador e professor do mestrado e do doutorado da PUC do Rio Grande do Sul. E eu tenho o privilégio de ser amigo do Dr. César, né? Quer dizer, a OAB me trouxe e me deu essa oportunidade, que para mim é um grande privilégio, né? Às vezes, hoje eu estava pensando assim, às vezes eu volto de Brasília e fico dentro do avião pensando de que forma retribuir a generosidade do senhor de tantas vezes me receber, de almoçar comigo, de ser sempre tão gentil. E eu não tenho como retribuir, senão então somente agradecer pela nossa amizade, pela nossa parceria, pela sua generosidade sempre comigo. O celular deu uma caidinha aqui. E é muito importante para mim poder ter a sua amizade e, eventualmente, estar no seu escritório e compartilhar aí e poder ouvir algumas coisas do senhor.
Agradecer também, antes de passar a palavra ao senhor, a todos os meus alunos da Faculdade Multivix, da Pio 12, das faculdades todas do Espírito Santo, da Universidade Federal, aos meus colegas advogados. Infelizmente, eu não vou conseguir nominá-los, mesmo porque eu tenho uma limitação bem grande. Pois é que ele está com uma faixa. Né? É uma novidade para a gente. E eu vou passar a palavra para o senhor, então, para fazer algumas considerações aí. E depois eu gostaria de tentar encaminhar alguma coisa para a gente poder conversar um pouquinho. Inicialmente, o nosso boa noite. Dizer que o prazer é todo meu, uma grande satisfação, a distinção, o carinho, a dedicação, a amizade. E esse nosso convívio aí de amigos, de colegas, de parceiros, de companheiros, na luta, em glória, muitas vezes, né? Que é muito difícil hoje exercer a advocacia criminal. A defesa está muito complicada, não há paridade de armas. A gente enfrenta todas as dificuldades possíveis e impossíveis, imagináveis e inimagináveis, porque, por exemplo, nos últimos 30 anos dessa nova Constituição, que tem lá as garantias constitucionais, devido processo legal, estrito cumprimento do dever legal, a defesa, o devido processo, enfim, a garantia do silêncio, etc. Enfim, lá no artigo 5º. Só que nesses últimos 30 dias, a única coisa que a defesa criminal tem é exatamente esse do devido processo legal. Por quê? Saiu mais de umas 2 dezenas de leis de repressão nesses 30 anos, criando toda espécie de instituto para investigação, modelização, são coisas também necessárias, mas desequilibrando essa paridade de armas que fosse. Por exemplo, e essas garantias que a gente fala, que a gente reclama, que nós, professores e advogados, reclamamos no plano profissional, aqui no plano doutrinário. Não é para o advogado. Esses direitos, esses reclames que se faz, não é para o exercício da nossa profissão somente. É para o cidadão. É para todos os indivíduos, para o ser humano. Nós representamos a família brasileira. Representamos os seus filhos, seus irmãos, seus ascendentes, descendentes. Por quê? Não existe prestação jurisdicional sem advogado. Não tem como se defender sem advogado. Então, a advocacia é uma atividade essencial à prestação jurisdicional. Não há jurisdição sem advogado. Está escrito lá na Constituição. Não tem processo sem advogado. Não tem desenvolvimento regular do processo civil, criminal, condicional, administrativo, tributário, qualquer coisa, se não tiver uma defesa técnica que tem capacidade postulatória, que é o advogado. O cidadão comum não pode ir a juiz sozinho. Ele depende exatamente desse exercício. Então, essas condições, essa dificuldade, essa repressão sem um equilíbrio para a defesa, realmente afasta, anula essa questão da paridade de armas. Isso é o tratamento igualitário entre acusação e defesa. Não existe. Por quê? Não há forma de você fazer uma defesa adequada se a acusação passa 2, 4, 5, 10 anos investigando, empilhando volumes do processo, trazendo milhares e milhares de páginas de prova produzidas, periciais, são técnicas, enfim, de qualquer natureza. E nós, quando somos citados, temos 10 dias para combater tudo isso. Nós não acompanhamos, não temos condição de acompanhar essa prova produzida durante essa fase investigatória, que 99% é sigilosa. Isto é, a defesa não tem acesso. Você não toma conhecimento, você não participa, não tem forma de você intervir. E depois, quando vem no processo, não tem mais nada para produzir. A prova está toda feita, toda produzida. É aí que entra o advogado, entra a defesa, e tem 10 dias para responder tudo isso. Né? Então, é uma coisa assim que alguém tem que parar para pensar. Alguém que eu falo são as autoridades, os tribunais, o Supremo Tribunal Federal tem que enxergar esse desequilíbrio. Então, a gente tem dificuldade, os advogados têm dificuldade de acesso aos tribunais, tem a dificuldade das audiências, tem dificuldade de ser ouvido. A prova produzida, mas é da defesa, é versão, é unilateral. Toda a prova acusatória que vem é unilateral. É a versão da acusação. Né? Então, nesse desequilíbrio,
dessa quantidade de institutos novos, modernos, eu até acho importante, acho interessante, mas tem que ter a contrapartida. Então, quando se fala, professor Rivelino, em contraditório, devido ao processo legal, etc., você tem que verificar que o processo, hoje, moderno, não é aquele a partir do recebimento da denúncia. Não é. Tem que ser todo o procedimento. Todo o procedimento envolve desde a instauração da investigação. Tu precisa ter garantido o contraditório desde então. Agora, enquanto se tivesse 80%, 90% da produção de prova sigilosa, que não tem acesso, diz, não, mas a súmula lá diz, não, mas agora você tem acesso àquilo que não for estiver ainda em andamento. Ora, tudo sempre vai estar em andamento. Então, essa dificuldade, assim, é extremamente injusta. A gente é surpreendido no final. Em que pese existia a súmula vinculante número 14, né? Exatamente. Mas de fato, essa justificativa de que o que ainda não está trazido nos autos, o que ainda está em andamento, a gente não consegue ter acesso. Isso certamente vai nos limitar profundamente. Então, quer dizer, a participação do advogado certamente ainda é muito diminuída por força desse inquérito que é inquisitório, né? Com a própria súmula, né? A súmula, sem querer, acabou limitando, porque dizia que só pode trazer para os autos. Está materializado, a gente não tem acesso. Então, não ele pode justificar, olha, eu estou procedendo à investigação ainda, e por esse motivo você não vai ter acesso. E isso nem sempre é verdadeiro, porque o indivíduo já está com a prova produzida e não junta. Claro. Ele sabe, no momento que ele juntar no inquérito, possibilita a defesa ter acesso. Então, qual é a estratégia que se faz? Você vai produzindo, a prova vai produzindo, e não junta no inquérito. Faz um expediente paralelo. Que então, você não tem acesso. Se a gente não tem acesso, não tem nem conhecimento se eventualmente existe, né? Quer dizer... Exatamente. Então, quando vem, você tem acesso em alguma particularidade, alguma parte, quando vem o processo, efetivamente, o inquérito vem para o processo, vem para a justiça, daí vem um volume absurdo que você não tem a menor notícia. E aí você vai ter, como o senhor colocou, 10 dias para atacar uma investigação Exatamente. de longo tempo, tá? Uma possibilidade agora... mínima de ataque, porque é uma produção que levou bastante tempo e a gente tem 10 dias para apresentar uma resposta à acusação. E agora, com a virtualização desse procedimento, agora tenta pedir para te dar um prazo maior. Espete. O juiz, não, olha, agora é virtual, você tem acesso, está tudo na tela, é só... Não tem como. Doutor César, o senhor acha que esse momento que a gente está vivendo, que a gente está vivendo uma pandemia, eu diria uma pandemia na saúde e uma pandemia também política social, né? Exato. E eu não quero nem entrar nesse tema de política, mas no que diz respeito à nossa atividade, o senhor acha que por força da pandemia que nós estamos vivendo e obrigatoriamente nós estarmos tendo que usar mecanismos, como estamos fazendo agora, que é uma novidade para a gente, é uma novidade para mim, eu sofri muito para adequar as minhas aulas às aulas online, enfim, o senhor acha que vai haver uma certa imposição do Poder Judiciário para tentar transformar ainda mais os processos em processos digitais e, eventualmente, até que as nossas sustentações orais sejam feitas online, enfim, que, a meu sentir e a minha opinião tão somente, fragiliza demais a defesa, quer dizer, porque é muito diferente você fazer uma sustentação oral pessoalmente e fazer uma sustentação oral online, em que pese a gente também fundamentar, talvez, essa necessidade em celeridade, mas a gente não pode confundir, por certo, celeridade com assodamento, né? Exatamente. E isso está sendo um problema muito grave agora já. Nós temos esses julgamentos virtuais e o que é pior, julgamento virtual e monocrático. Monocrático. Julgamento virtual e monocrático e sem dar publicidade, sem saber. Tem aparecido a decisão, a manifestação, a publicidade, depois que já foi julgado. Então, depois que já foi entrado. Isso nos coloca numa posição com nossos clientes extremamente frágil, porque aí a pessoa fala, mas você nem sabia que saiu a decisão? Não sabia, não soube, não vi, não acompanhei, enfim, né? É muito difícil. E o que é mais grave,
estão fazendo, assim, aproveitando esse período de pandemia, virou uma pandemia jurídica também. Porque o que está acontecendo? Teve um tribunal, a semana passada, que colocou em pauta, num dia de julgamento, 2.000 processos. 2.000 processos. Você já imaginou? Que julgamento é esse? Como assim? A toque de caixa. Lista. Ninguém fundamenta nada, ninguém tem coisa nenhuma, e a defesa não teve acesso. Nem de uma ação. Isso não é normal, isso não é sério. Sério, isso é muito sério, né, doutor César? É muito grave. Então, você está com um problema. Claro que a gente sabe que os tribunais estão abarrotados, mas isso não é problema da defesa, isso não é um problema do cidadão. Acontece que tem lei, tem regimento, tem prazo, tem que haver intimação. A advocacia tem direito a ter acesso aos processos, aos procedimentos e aos julgadores. Então, tudo isso está sendo inviabilizado. E mais julgamentos sem dar publicidade. Então, nós estamos... Todo mundo está enlouquecido, porque o que está acontecendo? Praticamente parado, mas nós temos o prazo, está suspenso, só que estão empilhando julgamentos virtuais assim, absurdo, quantidade. Então, você vai receber, quando abrir o prazo, quantidade de prazos abertos simultaneamente. Como é que tu vai fazer? Você não tem nem conhecimento, não está sabendo o que está sendo julgado, o que está acontecendo. Então, a gente fica desesperado correndo atrás para descobrir as pautas, que é difícil você encontrar essas pautas virtuais, para verificar que processo está entrando em julgamento. E está sendo julgado, está dizendo que no STJ, inclusive, julgamentos, processos que estão lá dormitando há 5, 6 anos. Eu tenho lá processo há 6 anos, sem julgamento. O expediente está virtualmente, e apareceu a nota depois que já tinha começado o julgamento virtual. Isso não é possível, né? E, evidentemente, quando se tem um julgamento assim, covarde, sem a presença... né, César? É covarde, né? Quando se tem um julgamento sem a presença do advogado, trouxe o relator e disse, olha, isso aqui é um agravo regimental, isso aqui é um agravo de instrumento, é uma declaração da defesa, eu estou negando o provimento. Ninguém fala. Nada, ninguém fala nada. Então, continua sendo julgado monocraticamente e coletivo. Por isso é um absurdo. André Pagel, professor, meu colega, também falou que o índice de produtividade deles tem aumentado exponencialmente. Por quê? Por conta desses julgamentos, né? Quer dizer, né? Sem a nossa presença. Exatamente. Que mostra tantos princípios, né? Do Due Process of Law, da ampla defesa, enfim, né? E a gente tem um problema aí, Rivelino, muito grave, que se está invocando a pandemia. Então, por isso, para simplificar, porque vai julgamento virtual, cada um isolamento, cada um na sua casa, né? Para facilitar o julgamento. Então, se está simplificando, houve várias resoluções para autorizar esse julgamento. Acontece que isso significa uma perda de direitos, uma perda de garantias, uma perda de aproximação, uma perda da participação do advogado, efetivamente, que você não reconquista depois. É muito difícil depois de institucionalizar determinadas práticas, você não volta atrás. E aí, meu amigo, quem vai votar? Quem vai considerar? Quem tem a última palavra é o Supremo, mas até você chegar ao Supremo, quando chegar, porque tudo é impedido, tudo não é permitido, você não tem como chegar nos recursos, eles são negados lá na origem, nós temos um caminho a percorrer, você sabe como é que são recursos especiais extraordinários, né? Eles são negados tradicionalmente já na partida, tem uma orientação das cortes superiores, não admitidos, claro, mas parece que os tribunais... As cortes inferiores também, doutor César. Não, mas é diferente. Também eles são preparados para negarem seguimento aos recursos especiais extraordinários. Mas é isso que eu quero dizer. Viu, Rivelino? O que eu quero dizer é que é uma orientação daqui para as cortes estaduais e federais, regionais, que inviabilizem lá o máximo para não subir. Porque daí, claro que ele vai acabar subindo com o agravo do instrumento. Não tem outra forma. Ele sobe, mas sobe enfraquecido. Eu advocacia e acho que eu nunca subi um especial ou um extraordinário sem ser por força de agravo. Pois é, eu digo assim, eu até tive um julgamento agora, o mês passado, do recurso especial que subiu direto, lá do Rio de Janeiro. Mas isso é uma coisa muito rara. Então, eu digo, o percentual de recursos especiais extraordinários que sobem direto é 1 por 1000. 1 por 1000.
Vou fazer uma parágrafo para contar uma breve história que uma vez eu tinha um cliente daqui do Espírito Santo e procurei o Dr. César para ele fazer o acompanhamento do especial. E, na verdade, acompanhei no dia também a sustentação oral, fomos juntos, não sei se o senhor vai lembrar disso. E eu me lembro que o senhor sustentou na verdade, eu tinha feito o recurso, mas o senhor refez o recurso, porque, imagina, né? Não, mas estava bom, estava ótimo. E a ministra, a relatora, ela pediu a palavra depois que o doutor César sustentou e falou: doutor César, o senhor está coberto de razão, mas o que está escrito aqui, que era escrito por mim, não pelo doutor César, não tem absolutamente nada a ver com o que o senhor está falando, mas eu vou deferir o que o senhor está falando, porque o senhor tem toda a razão. Ou seja, eu tinha escrito uma coisa, mas na verdade ele reconstruiu e nós obtivemos êxito. E graças a Deus mudamos a vida de uma pessoa que estava sendo injustiçada. Exatamente, era uma grave injustiça, na verdade, né? Mas as parcerias estão aí para isso. Então, isso demonstra as nossas dificuldades de desenvolver bem a atividade, e não é porque o advogado é mais ou menos competente, ou porque é incompetente, ou porque é preparado, é que o sistema não permite. Então, você tem negado sempre a subida dos recursos especiais extraordinários na origem, isso de praxe. Daí, como ele sobe com agravo, ele sobe enfraquecido. Daí ele chega aqui em Brasília, tem um outro sistema. Tem um outro sistema que é exatamente de negar automaticamente. Então, chegou hoje, de noite já é negado. É um despachinho desse tamanho, assim, né? Negado automático. Significa que você tem que entrar com outro recurso no dia seguinte para viabilizar. Ou seja, daí o que acontece? Esses recursos não te permitem a sustentação oral, o julgamento vai acabar indo também monocraticamente, porque, afinal de contas, o relator decide, os outros acompanham, então fica muito difícil o exercício da defesa. É uma coisa assim que inviabiliza certamente coisa. Mas acima disso, queria te dizer uma coisa. Falava que a advocacia não é profissão para covardes, né? É verdade. Mas você, além de corajoso, tem que ser muito guerreiro, né? Tem que ser muito guerreiro, combativo. Muito estudioso, né? Muito dedicado. Exatamente. Inclusive, a nossa família sofreu, os nossos filhos, esposas, ex-esposas, enfim, por conta da nossa profissão, porque se você não se dedicar muito, você não consegue êxito de absolutamente nada. Eu falo até para os meus alunos, doutor César, que desde que eu me formei, todos os dias da minha vida eu estudo 2 horas por dia. Todos os dias. Tem que estudar. Isso faz diferença. A gente tem que estudar, porque a gente enfrenta muralhas deste tamanho aí, né? Como o senhor está colocando. É verdade. Sabe que eu digo que a gente está falando, eu acredito que o nosso ouvintes aqui, a maioria são estudantes, né? E tem que estudar. Então, eu digo sempre o seguinte, que o jovem, ele se for, vai advogar, faz um primeiro processo, aliás, que sabe advogar. Ele está indo mais ou menos, está indo bem, ele conseguiu esse modo, e deixa estudar. Olha, quem advoga tem que estudar muito mais que os outros. Nós temos que estudar diariamente, permanentemente, e mais, nós temos que acompanhar o movimento do entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, da mudança de entendimento, do casuísmo que se tem toda hora. Então, a exigência de estudo, de qualificação, de preparo para o advogado é extraordinário. A gente tem lá 30 anos, 40 anos de advocacia e continua estudando, né? Então, é um problema que o jovem precisa saber que não basta peticionar, não basta fazer a petição, entrar com o processo, depois só acompanhar o andamento. Você precisa estudar sempre direito material e direito processual para você ter condição de desenvolver uma atividade boa, para você poder fazer o melhor trabalho. E isso é uma coisa bastante séria, bastante grave, né? E cada vez mais complexa para a gente ter que enfrentar. É preciso dizer, professor Riverino, que é a verdade que tem que ser dita, que um dos tribunais que mais respeita o advogado é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o tribunal que mais respeita o advogado. Nunca eles te negam uma questão de ordem. Eles te deixam expor para verificar. Né? A não ser que seja inconveniente, intempestivo, na hora, assim, inadequada mesmo. Senão eles sentiam ver. E o STJ também te dá toda essa condição. Eu preciso falar, moro em Brasília, o TRF da primeira região, assim, esse particular é extraordinário também. Você falou que tem uma questão de ordem, se é que eu vi. E muitos tribunais não deixam você falar, não deixam o advogado se manifestar, não deixam fazer. Isso é uma questão de matéria, de fato, extremamente importante para você fazer.
É tão importante, professor, que eu tive um julgamento agora em fevereiro, exatamente daquele caso lá que eu falei, antes do julgamento, que subiu direto. É ele, subiu direto. E eu vou fazer esse julgamento complicado, complexo. Era o julgamento do crime, o homicídio consumado e tentativa atentado. E a tentativa, um crime, claro, que não consumou. Então, eu absolvi no júri o crime consumado e não consegui absolver a tentativa. Ele foi condenado para tentativa. Então, tem consumação absolvida e tentado condenado. Sobe para o Tribunal do Rio de Janeiro, sabe o que faz lá? Acontece o seguinte: então, eles mudam a absolvição, diz que a prova não estava muito adequada, então manda novo julgamento. E aumentam a pena da tentativa. Eu recorro lá, sabe? Subiu direto. Eu recurso que eu falei, subiu direto para cá, exatamente para aí. E aqui, demorou o tempo normal, houve a manifestação e vai para julgamento. E eu visitei o relator, fazer aquele trabalho que a gente faz, distribuição de memoriais, etc. E eu senti o relator disse: está muito difícil, é muito complexo a matéria. E para mim essa coisa estava certa. Só que quando você faz um recurso especial extraordinário, você não aborda a matéria de fato, né? Eu poderia, no caso, como é decisão manifestamente contra a prova dos autos, teria que extraordinar a prova. Mas para evitar esse tipo de argumento, eu não usei isso. E daí foi para a sustentação oral. Então, bem preparado. Bom, e daí eu digo na abertura, bom, esta é a oportunidade que o tribunal tem a obrigação de ouvir e examinar a matéria de fato. Porque a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Então, tem que falar da prova. E o relator, que era muito bom relator, inclusive, ele não viu a sustentação, ele fez o voto antes do que ele tinha. E ele já tinha o voto feito, fez o relatório, vou fazer, mas o voto dele já estava pronto antes. Então, nessa sustentação, eu trouxe toda a matéria de fato, comprovando, então, pedindo a cassação da reforma lá do Tribunal do Rio, né, que mandou a nova júri, para manter a absolvição do plenário, e reformasse a tentativa por nulidade, porque não observou a formalidade legal da aquisitação. Não fez nenhum quesito da defesa. Então, o relator me negou o recurso, dizia que negava o recurso por isso e por aquilo, sabe, por razão dele, que não estava demonstrado, e ele manteve. E já o primeiro a votar, excelência, eu vou pedir de vênia para Vossa Excelência, mas vou divergir para dar integral a postulação. A defesa, na tentativa, já tinha sido unanimidade, já tinham dado anulado para voltar lá. Em relação ao crime consumado só, então o relator estava negando. Então, o primeiro já divergiu. Por quê? Porque a matéria, de fato, eu trouxe na sessão ali. Toda a prova. Examinando, demonstrando a prova que tinha, porque foi o quê? Uma coisa inédita, 4-1 contra o relator. E todos divergiram examinando matéria de fato. Claro, o recurso era sobre matéria de fato. Não tinha como não fazer. Não quererem permitir que a gente faça dessa forma, né? Pois é. Nós tivemos aí recentemente a entrada em vigor da Lei 13.964, né? Assim, no fechar das portas do ano de 2019, né? E houveram mudanças significativas aí nos códigos e leis especiais, enfim. E algumas coisas me saltam aos olhos, como, por exemplo, a gente tem uma Constituição aí em vigor desde 1988, né, com uma pena máxima de 30 anos, e uma alteração, então, para a pena máxima aumentando para 40 anos. Qual o entendimento do senhor para esse ponto específico dessa alteração da legislação? Pois olha, na minha visão, ela é, de uma certa forma, ainda direto ou indiretamente, burlando um dogma constitucional. A nossa Constituição proíbe a prisão perpétua. Não admite pena de morte nem prisão perpétua. Então, nós fazemos o seguinte cálculo: o indivíduo ele começa a ser imputado aos 18 anos. Ele vai lá para os 20, sei lá, pratica um crime grave, dá um negócio. Pô, se você pode cumprir até 40 anos, que o limite antes era de 30, normalmente essas denúncias, inclusive dos crimes passionais, eles não vêm um crime só. Hoje está vindo um pacote. É um pacote de crime. Vem, por exemplo, normalmente, organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção, peculato, etc.
vem uma quantidade de crimes. E isso permite que as penas de cada um você tenha um somatório de 40 anos. De 40 anos. E acontece, tem mais de um processo, tem outro processo. Então, facilmente, você vai chegar aos 60 anos, mas ele tem mais de um crime, pode ter 80, 100 anos de prisão, de condenação, ele tem que cumprir. Ele não terá direito nem à progressão, porque, segundo a orientação do Supremo, a progressão, aquele cumprimento exigido para progredir, não é sobre os 30 anos, agora sobre os 40, mas sobre o total da pena aplicada. Então, nós estamos falando quase que de uma prisão perpétua. Exatamente. Então, isso. Então, de uma certa forma, se assemelha a isso uma espécie de prisão perpétua. O indivíduo vai morrer envelhecido na cadeia e não tem sequer o direito de progredir. Nós temos visto penas, condenações. Por exemplo, teve uma cidadezinha aqui perto de Brasília, Iraí, cidade mineira, aqui 250 quilômetros. Os caras foram condenados lá a 100 anos. Um 100 e outro 99. Um homicídio. Homicídio duplo, triplo, não me lembro como é que foi, 100 anos para um e 99 para o outro. Então, essa soma, porque vem então esse combo, é de concurso material, e essas penas se somam. Então, você tem, lá o Cabral está com 200, ele tem que nascer umas 5 vezes para pagar essas penas, né? Por aí. Então, para mim, é de uma gravidade extrema, porque tem o concurso material, e mais. Então, se preocupou só em aumentar as penas, que isso nunca existiu no Brasil. O Código Penal de 1940, que é o Código, a parte especial atual, tem 30 anos. E agora, na modernidade, porque 40 anos lá atrás, ou 30 anos lá atrás, um século atrás, praticamente, 40 anos, 30 anos, 20 anos, na evolução do tempo, as mudanças eram mínimas. Praticamente nada. O indivíduo saía de lá e voltava, poucas mudanças. Hoje, se você ficar afastado da sociedade 5 anos, é outro mundo. A evolução tecnológica, hoje científica, toda ela, é de uma velocidade espantosa. E as perdas de toda a ordem, né? A perda da família, de emprego, de amigo, de absolutamente tudo. Você está execrado. Eu falo isso até em sala também, assim. Você daria emprego para uma pessoa que cumpriu 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de pena por qualquer coisa? Não, ninguém dá, ninguém quer. Não. Há uma demonização, quer dizer... Na verdade, o objetivo das penas são 3, né? Punir, prevenir, ressocializar, mas, na verdade, no sistema que a gente tem, falido, a gente não tem ressocialização nenhuma, né? Quer dizer, muito pelo contrário, a gente tem uma demonização, né? Quer dizer, e mais, tem um entendimento, se o senhor me permite, tem um entendimento muito errado das pessoas... vendido para a população que recrudescimento de pena é a solução para a diminuição de índice de criminalidade. E isso é um engano absurdo. É o inverso. É um estelionato que cometem contra a sociedade, porque não é isso. Na verdade, redução de índice de criminalidade é com a aplicação de políticas públicas lá atrás. Exatamente. Redução de índice de criminalidade. Recrudescimento de lei, como isso que o senhor está colocando aí tão bem, aumentar a pena no nosso país não resolve absolutamente nada. Ou seja, nós estamos construindo cada vez mais presídios, nós estamos prendendo cada vez mais. O Espírito Santo, doutor César, tem capacidade para pouco mais de 13 mil presos e tem mais de 23 mil pessoas presas. O Espírito Santo fez nos últimos anos investimento de R$500 bilhão na construção de 35 presídios. Nós temos superlotação nos presídios, já quer dizer, a gente tem capacidade para pouco mais de 13 mil, já tem mais de 23 mil pessoas presas. Né? Inclusive, eu vou aproveitar o gancho para perguntar também ao senhor, foge um pouquinho do nosso tema, mas o que o senhor acha, qual é a opinião do senhor acerca da necessidade ou não de soltura dessas pessoas que estão presas em decorrência da Covid-19, com base no que o CNJ recomendou? Qual a opinião do senhor acerca disso? Inclusive, essa é uma pergunta até do André Vinícius, da TV Vitória, que me fez. E eu falei, André, se eu conseguir falar isso com o doutor César, certamente falarei. Bom, vamos fazer em 2 partes. Primeiro, eu quero complementar a anterior, porque o que acontece? Em vez de aumentar as penas, ou ao lado de aumentar as penas, teria que melhorar o sistema penitenciário. E não se fez nada, absolutamente, nos últimos 30 anos. Nós temos o sistema penitenciário entulhado
preso dormindo em pé, amarrado na parede, porque não tem espaço físico para deitar. Os massacres que teve lá em Manaus, que lá no Nordeste, no Norte, aqui, matanças de dezenas e dezenas no Pará e em Manaus, dezenas e dezenas de mortos, assassinatos ali, sem espaço. Não se fez melhoria nenhuma, não se construiu nada. E pedir desculpa, que é assim, na verdade, desculpa, as pessoas que estão presas, elas só perdem o direito de ir e vir, mas elas têm que ter os outros direitos todos assegurados, como o direito à vida, à saúde. Né? Pois é, e eu digo assim que as pessoas presas que deveriam perder sua liberdade, na verdade, a liberdade é uma das pequenas coisas, chega a ser a menor que ele perde quando vai preso. Ele perde a própria identidade, ele deixa de ser um ser humano, ele passa a ser um número só, um instrumento. E o mais grave de todas as moléstias, sofrimentos, angústias que ele tem dentro da prisão, da violência que é a instituição, ela tem uma outra coisa muito mais grave nisso aí, que é o contágio, a contaminação com o crime organizado. Porque no momento que o indivíduo ingressa no sistema prisional, ele tem que fazer uma opção. Ninguém sobrevive dentro do sistema prisional brasileiro se não optar por uma facção. Então, querem punir ainda porque o cara participa da facção. Esse encarceramento maciço é uma forma de criar, de estimular, de ampliar as organizações criminosas. Esses indivíduos vão para a prisão e um dia vão sair de lá, e quando saírem estão reforçando a organização criminosa aqui fora. Ele se especializa lá dentro nas organizações criminosas, se filia e fica vinculado e tem a obrigação de dar retorno, ou morre. Então, o Estado que é culpado de mas na verdade é o próprio Estado responsável por isso. Porque o encarceramento maciço é entregar os jovens, julgar as pessoas que são pessoas de bem, que acabaram cometendo um erro qualquer, que deve ser punido, tem que responder pelo crime que fez, e entregando essa quantidade de gente, principalmente os jovens, lá no sistema, eles são obrigados a se especializar dentro das organizações. Sai de lá comprometido com a sua facção e vai continuar cometendo crimes com muito mais habilidade do que foi antes. Então, esse é um grande equívoco, um engodo com a população. Nós temos que combater também a organização criminosa, não fornecendo nova mão de obra para eles, novos indivíduos para entrarem lá, para tomarem, fazerem o aprendizado, fazerem a escola e retornarem para a sociedade pior do que entrou. Qual era a outra pergunta? A respeito, tá. A respeito desse aspecto... Aqui, nós estamos com 7 presos já contaminados e 17 agentes de presídio contaminados. Quer dizer, e a gente tem feito, doutor César, pedidos, né, de soltura em casos pontuais, né, por força da recomendação do próprio CNJ, e os juízes, os tribunais têm deferido. Olha, sabe, aqui eu ia comentar, o pessoal que está falando, dizendo, cumprimentando, o senhor Valdir também, nos cumprimentando por aí. O problema é muito grave, muito sério, que ele não pode escapar, passar despercebido. Acontece que vocês têm sorte aí, porque aqui no presídio, na Papuda, tem mais de 240 contaminados, confirmados no presídio, dentre eles muitos agentes penitenciários. E o outro sujeito lá, em vez de liberar isso, seguraram todo empilhado. Eles estão matando pessoas. Quando foi entrevistado, inclusive, eu ouvi em rádios pelo Brasil e aqui nas televisões também, dizendo, não, nós temos um plano, existe um plano, fica tranquilo, está tudo sob controle. Como diria o vice-presidente Mourão, está tudo sob controle, só não sei de quem. Porque o que acontece? Então, com o empilhamento de gente, negando aquilo que foi recomendado pelo CNJ, o CNJ, em boa hora e prudentemente, recomendou. Olha, e o ministro Sebastião, assim, os ministros aqui do STJ também dizem, olha, quem não for autor de crimes violentos, que tenha cumprido já uma parte da pena, que esteja em regime semiaberto, que tenha condição de progredir, ainda sendo fechado, que seja colocado em liberdade. Tem que esvaziar esses presídios dentro do possível. Tem que ter um mecanismo de controle de esvaziamento. Isso é uma questão de vida e morte, e é de contaminação. E não adianta você que segurar aqui fora e, de repente, contaminar flocos e blocos nos presídios. Assim, quantidade de gente que, de uma forma ou de outra, vai acabar passando para outros. Tanto que nesse aqui da Papuda, que eu fiquei sabendo ontem, tem mais de 240 contaminados, confirmado já. Então, isso deve estar ocorrendo em todos os penitenciários por aí, muitos não divulgados, porque não examinado, porque não verificado, porque não constatado ainda, né? Acontece, então, que essa ideia, essa orientação,
essa sugestão, que tem encontrado grandes dificuldades com alguns magistrados, de liberar esses presos, esses indivíduos que estão presos, que não são perigosos, que não são por crimes violentos, enfim, contra a pessoa, tem que dar a oportunidade, faz um cadastro e libera. O Libera CNJ por esse período. recomendou que os juízes do país todo revisitassem os decretos de prisão para poderem analisarem a possibilidade de eventualmente soltar essas pessoas. Mandar aproveitar o ensejo, agradecer a presença do professor Bellini, Odaí, a Nívia, a Aline, e tantos outros aí que estão nos assistindo, tô certo? Mas, pois não, você estava... Pois é, então o que acontece? Muitos juízes estão cumprindo. Muitos juízes estão cumprindo essa recomendação do CNJ, não é uma recomendação qualquer, é uma recomendação humanitária. O CNJ abriu essa possibilidade, claro que ele não decide, mas recomenda. Então é importante que os juízes e os promotores que trabalham nas várias execuções examinem com uma imparcialidade, examinar com critério, verificar quem precisa, quem tem necessidade, quem satisfaz aqueles requisitos legais, faz o cadastro e libera. E essa pessoa que precisar voltar, vai voltar depois. Mas eu deixar lá, segurar, como se fez aqui em Brasília, por exemplo, que está empilhado de gente, mas empilhado, tá vindo, vem gente de todo mundo, agora também o pessoal das federais, dos presídios federais. Então, nós temos essa quantidade. É uma pandemia dentro do presídio particular. Quer dizer, e essa gente não tem cura, como é que você vai fazer? Se tem 240 contaminados, o resto vai contaminar também. Eu nem sei quantos tem aqui. Mas a verdade é que os presídios estão superlotados, estão explodindo. Lá o presídio de Porto Alegre, o presídio central, que era considerado assim, um exemplo lá na década de 70, início da década de 80, e eu, como ingênuo, também dizia que os gaúchos tinham até um certo orgulho, porque era o único estado que tinha um sistema penitenciário organizado, que não tinha cadeias públicas, não tinha preso nas cadeias, e é verdade, isso valeu até lá para 88, por aí, 89. Hoje em dia, é o pior sistema penitenciário do país. É uma vergonha mundial. Sabe o que está acontecendo lá do ano passado, no ano retrasado? O governador está tentando dar uma minorada nisso, mas acontece que tem dezenas de viaturas paradas ao lado da polícia, cheia de presos algemados dentro da viatura. E não passar 24, 48 horas, passando semanas ali dentro. E via habeas corpus postulando o tribunal para liberar esses indivíduos, a Defensoria Pública, que sempre é extraordinária, pedindo isso, e daí o juiz concede, o examinador concede, dando 4, 5 dias, ou uma semana até, para ser liberado. Liberado de dentro de uma viatura, amigo. Meu Deus. Nós tivemos uma realidade semelhante aqui no Espírito Santo, que eles colocaram presos dentro de containers. E exatamente. Colocaram os containers. Essa era a ideia. Céu aberto, essa era a ideia do sujeito. Era de estabelecer containers para botar os indivíduos. Se já dentro da cela é um caos, imagina dentro do container como é que fica. Ou vão colocar ar-condicionado? Claro que não. Então, é uma desumanidade, uma brutalidade que a gente está sendo, certamente vai ser punido pelos organismos internacionais, porque isso não existiu na história da humanidade. Graças a Deus, aqui aboliram. Não frutificou, não evoluiu essa história dos containers que o indivíduo queria fazer. Doutor César, e ao ensejo, agradecer a presença da professora Marta Vimercati também. Falando nesse mesmo assunto, o que o senhor falaria para a gente sobre o artigo 268 do Código Penal, que diz respeito ao presidente da República, ao ministro de Justiça, enfim? Aqui, eu acho que um colega está nos mandando aqui, corrigindo, que aqui em Brasília, na verdade, são 272 contaminados na Papuda, com 38 agentes que tiveram contato com esses presos. Então, imagina o problema que está. Muito sério, muito grave. Agora, em relação ao sistema presidencial nosso aqui, está terrível, está muito complicado, está muito difícil. A gente já tinha dificuldade com o ministro que estava trabalhando aí. E quando você tem a autoridade máxima participando de movimentos populares, que não é um movimento popular normal, não é aquele programa que todo mundo tem direito e voz, mas participar de um movimento que vai lá na frente do Exército, a pretexto do Dia do Exército, lá com 2 pautas. Fechar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Então, isso é de uma temeridade, de uma gravidade absurda num sistema democrático de direito. Porque como é que isso aqui não é violar o direito de manifestação?
Ninguém Não. tem direito de manifestar criticando pedindo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ter esse tipo de pretensão como invocação de liberdade de expressão. Isso é crime. Isso é uma violência contra o sistema democrático. Isso ninguém pode fazer, isso não pode ser tolerado. Isso não é manifestação popular, isso é crime contra a democracia. E as autoridades públicas não podem participar disso. Presidente, deputado, vereador, senador, qualquer um que participar disso responde por crime de responsabilidade. É crime, sim. É crime grave, muito gravíssimo, e tem que ser combatido em qualquer circunstância. Eu tomei conhecimento que tem mais de 30 pedidos de impeachment do presidente. Claro que hoje nós temos uma crise terrível sobre o problema da epidemia. Então, você instaurar outra crise no sistema político brasileiro agrava demais isso. Nós Agora, estamos é vivendo uma preciso... pandemia política, econômica também, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma pandemia Exatamente. de saúde e uma pandemia de política também, né? De política. Acontece o seguinte, que isso vai acontecer se o presidente continuar com essa postura desequilibrada contra tudo e contra todos, desrespeitando as autoridades sanitárias, minimizando e fazendo piadinha com gripezinha, etc. Morreram mais de 5 mil pessoas e vai aumentar ainda mais. E ele fazendo sempre ironia. Essa responsabilidade é muito séria, muito grave. Evidentemente que a chamada ala militar lá do gabinete civil, do gabinete da presidência, está extremamente preocupado, porque é um desequilíbrio muito grande. Isso não pode continuar assim. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque é caso de impeachment, com certeza está caracterizado os crimes contra a democracia, crime de responsabilidade, mas o momento é extremamente difícil para decretar agora. Eu tenho a impressão, uma avaliação minha assim, subjetiva, que eu acho que o presidente da Câmara, enfim, que tem o primeiro contato, que é a decisão de colocar em julgamento, que vão postergar um pouco. Não é possível se instaurar agora mais uma crise política, Não, é muito grave. seria muito grande para o país, né, doutor César? Exatamente, mas do jeito que está, com todas as coisas se repetindo, 3, 4 meses aí vai acabar acontecendo. Eu sei que a ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, que é a organização privada mais poderosa do país, porque engloba todos os organismos de comunicação, pedindo o impeachment também. Então, isso aí, nesse sentido, eles são muito sensíveis. Eu espero que as coisas melhorem, mas eu não sei, eu acredito piamente que passados 3 meses, 4 meses dessa epidemia, inevitavelmente isso vai acabar sendo instaurado, porque o procedimento, a postura do presidente da República não condiz com o cargo, com a sua função. Ele está muito equivocado nesse tipo de incentivando, estimulando as pessoas a descumprir, inclusive, as recomendações, as ordens das autoridades sanitárias. E indo para frente, indo para o meio. Isso é muito grave. A gente está sendo, assim, motivo de piada no exterior. É um desrespeito, uma vergonha mundial. Então, a gente passa vergonha lá fora, porque o nosso mandatário, de repente, minimiza, diz que não é isso. Tanto que o Trump, que ele diz que é amigo, está dizendo que o Brasil está adotando uma postura inadequada, diferente dos outros países, e que está cancelando os voos para cá. Está indo na contramão de tudo que o mundo todo está fazendo. A França, Lamentavelmente. a Inglaterra, Portugal, Espanha, Estados Unidos, né? Quer dizer, né? Então, César, tomar só mais 1 minuto do precioso tempo do senhor para perguntar o seguinte. Estamos encerrando? Não, eu só não quero ultrapassar o seu limite. Não, eu estou à disposição. O nosso tempo aqui é todo seu, mas eu tenho muito cuidado para não incomodar. Não incomoda. Na verdade, essa lei, esse pacote anticrime, né, a 13.964, outro ponto que me saltou aos olhos, e acredito que o senhor há de concordar, é a possibilidade de desapossamento de bens de terceira pessoa alheia ao processo. Quer dizer, isso é uma loucura, né? Quer dizer, como Pois que uma pessoa alheia a um processo penal pode sofrer
uma intervenção, uma sanção dessa natureza nos seus bens. São umas coisas, você sabe que eu tenho um posicionamento bastante crítico, né? Bastante crítico a respeito, porque eu já critiquei outros lugares, e lá, quando veio que a lei 9714, com as penas alternativas, criaram uma possibilidade de perda de bens. Mas lá, em todo caso, era pequenininho, a infraçãozinha que tinha ali, passou batido. Agora, o problema de trazer confisco travestido de efeito da condenação, isso é abominável. Ela desrespeita a ordem constitucional. Lá, a Constituição de 69, para você ter uma ideia, a emenda constitucional... Me permitir, desculpe as minhas interrupções, que eu também fico assim, agoniado. Na verdade, a lei fala que tem que haver o procedimento, o inquérito policial, por óbvio, antes da ação penal e que na denúncia já venha esse pedido. Ou seja, e aí é o que o senhor falou no começo da nossa conversa. Bom, se nós temos uma participação tacanha em sede de investigação, em que pese a súmula vinculante número 14, a 8.906, né? E aí já vai vir uma denúncia com um pedido dessa natureza, sem que a gente tenha sequer efetivamente ou minimamente defendido. Né? Para mim, isso aí, esse dito efeito lá do artigo 91A, que trouxe essa lei, para mim não é efeito da condenação. Para mim é confisco travestido de efeito da condenação, porque esse confisco, perda de bens, retirada dos bens sem vinculação com o crime. Porque quando é produto ou proveito do crime, tá bom. Isso já está no artigo 91. Isso é normal. Isso é correto. Agora, claro, essa modalidade... Agora, essa modalidade, sim, é um confisco travestido de efeito da condenação, porque está retirando, suprimindo o patrimônio do indivíduo só porque ele praticou um crime. É um patrimônio que não tem nada a ver com o crime. Ficou bem claro isso. Inclusive, a lei fala de alcance de terceiro. Quer dizer, exatamente. É extremamente subjetivo também. Então, o patrimônio que você tinha antes, eu vou ter que fazer um cálculo para saber se a sua renda era suficiente. Isso não existe. Isso é abominável. Veja bem. Porque não abrange... Ele vem de... nas hipóteses de condenação por ações com pena máxima superior a 6 anos, poderá ser decretada a perda como produto do crime. Porque não é produto do crime. É a lei que diz... Considera como se fosse produto do crime, dos bens correspondentes, não é do crime, da diferença do patrimônio que você tem e com aquilo que a autoridade do Ministério Público acha que seria lícito, que deveria ter. Veja, então é uma desculpa ou disfarce para o Estado entrar no seu imposto de renda e verificar como nada, para confiscar o seu patrimônio. Ora, nem a Receita Federal faz isso, não tem esse negócio. Então, como a desculpa de uma prática de um crime, eu adoto um sistema de confisco e considero como se fosse produto do crime, seja da sua titularidade ou de terceiro. Então, o terceiro, esse terceiro tem que ter um procedimento paralelo, não pode ser na denúncia, ele pode botar na denúncia, mas essa instrução tem que ser paralelo, porque você tem que defender o do crime ali. Não pode fazer a defesa junto, são coisas diferentes. Então tem que ter o procedimento da ação penal, do crime ali, e um procedimento paralelo para você fazer a defesa do patrimônio do indivíduo. E mais do terceiro. E o terceiro tem que ter direito. O terceiro nem consta da denúncia. Não tem nada. Então, para mim, na verdade, viu, nós temos em nome da Abracrim, nós temos uma DI 6304, que eu elaborei, e subscrevi junto com o presidente, doutor Elias Matarassad, que me concedeu a honra de representar a instituição. Nós questionando o presidente daqui do Espírito Santo da Abracrim, Homero Mafra. Mafra, nosso amigo querido. É um prazer, satisfação, Homero. E a gente está trabalhando também junto, temos uma relação espetacular com o presidente da Abracrim Nacional, Elias Matarassad, né? Uma figura extraordinária. Então, a gente está questionando ali esse artigo, não é? 95A, a sua inconstitucionalidade. E, na verdade, eu acho que ela tem grande possibilidade de êxito, porque a demonstração, essa forma de elaborar, assim, praticado um crime, qualquer crime, passional, já acontece uma fatalidade a um homicídio. Bom, a pena já parte de 6 anos. Então, qualquer pena superior a 6 anos, o indivíduo vai ter vasculhado a sua vida privada, o seu passado,
a sua declaração de renda a pretexto do crime que ele praticou, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Sem que a gente tenha sequer, a gente, advogado, tenha sequer minimamente defendido a ele nessa fase de investigação, porque, na verdade, a lei fala que a denúncia já vai vir com esse pedido e a denúncia, já vem na denúncia. Com esse pedido, ela vai se basear nos elementos de convicção que foram trazidos em sede de inquérito policial que nós não participamos. Exatamente. Então, essa violência é muito grande. Eu estou sustentando, então, essa inconstitucionalidade dessa colocação, exatamente porque se trata de confisco. É uma extorsão, uma expropriação sem causa. É uma violência, que a Constituição não protege isso aqui. E a gente desenvolve, então, essa situação da possibilidade da propriedade privada. Ela tem possibilidade, sim, eventualmente, as circunstâncias que a lei relaciona, né, que tem vínculos, efetivamente. Tem o problema do sem terra, que pode ser expropriado, tem o problema do tráfico de drogas, que pode ser feito também o trabalho, enfim. Mas, fora disso, sem causa justa, adequada, você não pode fazer essa barbaridade. Nós temos, na verdade, nessa ABI, também a inconstitucionalidade do artigo 28A, que tem inconstitucionalidade bastante aberrante, que provavelmente vai puxar mais adiante, né, para a gente falar. Então, a gente traz, se quiser, eu posso falar agora desse artigo 28A, claro, alguma coisa. Claro, então, o artigo... Porque essa lei 3.964 conseguiu fazer uma colcha de retalho, uma salada de vários diplomas legais, vários, todos... Mas para nós interessa mais o direito penal e o processo penal. Eu, basicamente, não falo em processo penal, porque eu acho que é a área dos outros, né? Dos processualistas, vão para lá. Mas, nesse caso, eu vou falar no 28, porque tem uma reflexão, reflete lá nas causas suspensivas da prescrição. Estabelece, então, como causas de suspensão da prescrição, uma que é ter os recursos em vários lados não reconhecidos, né, não admitidos, e também um outro é a proposição de acordo. Nesse período não corre a prescrição, ficaria suspenso. Então, você pega e leva para lá como causa... penal, como a Aline está falando. Exatamente. Então, esse acordo seria uma causa suspensiva da prescrição. Então, assim, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, fica suspensa a prescrição. E a outra coisa, na pendência de embate de declaração de recursos dos tribunais superiores, quando não inadmissíveis. Ora, isso aí é uma penalização para a defesa extraordinária. A defesa está sendo culpada pela morosidade dos processos, dos tribunais. E o fato de os recursos já são, nós falamos antes, 1 por 1000 sobe. 1 por 1000. Olha, então esse período, quer dizer, como eu falei, tem um que está 6 anos no STJ, esses 6 anos não conta a prescrição. Claro que não pode retroagir. Isso aqui, embora seja uma norma, teoricamente, lá de processo, mas aqui é penal. A suspensão prevista tem natureza penal. Ela não pode retroagir para alcançar os fatos anteriores à validade. Mas isso aqui nos cria, então, um problema muito grave. Eu estou invocando a inconstitucionalidade desse artigo 116, inciso 4º, reflexamente, porque eu invoco também a inconstitucionalidade do artigo 28, porque esse artigo 28 é exatamente o que reflete lá. Estou certo. É artigo 28, porque... Estou certo. Não? O senhor um segundo, que está me indicando aqui que daqui a 1 minuto o nosso tempo vai encerrar. Então, eu vou encerrar a live para não cair no meio da fala do senhor. E começamos de novo. Vou abrir novamente. Tá ok. Tá? Combinado. Tá. Abraço.